Salve, tudo bem? Está começando mais um episódio do Pod Action. Bem-vindos a você que nos escuta. Eu sou o Diego Ávila. Um episódio de aventura, tá? A gente vai subir um pouco a régua para falar sobre uma atividade física aqui. E é tudo em casa, né? Nosso convidado aqui. Daqui a pouco a gente vai explicar por que é tudo em casa, né, Vini? Bem-vindo, Vini. Opa, e aí, maravilha, tudo bem? Não, hoje um convidado que eu não faço nada na minha profissão, nas minhas atividades, sem pedir a benção do cara. Eu já estou fazendo meu desafio, antes eu pedi a benção do cara. Eu fui fazer uma ultra aqui, logo que eu cheguei na Espanha, pedi a benção pro cara. Então, hoje um convidado aí que já é da casa também, já conhece bem o esquema. Você que está nos ouvindo aí no Spotify, faz aquela avaliaçãozinha lá, aqueles 5 estrelinhas de preferência. Se estiver acompanhando no YouTube, né, aquela velha sequência, dá uma curte, compartilha, assina o canal, ativa as notificações. É isso aí, Diegão. Show, maravilha, Vini. Agora, se você acha que basta corrida. Para algumas pessoas, a emoção precisa ser elevada a outros níveis, né? E os desafios junto à natureza, à altura, rotas alternativas deixam tudo mais emocionante. Hoje vamos falar de corrida, de trail running, na verdade. Descobri que não é nenhuma modalidade, é um outro esporte. Para explicar um pouco desse esporte, trouxemos um especialista, formado em educação física e mestre em ciência do movimento humano, ambos pela URGS, treinador de corrida em trilha e montanha. Bem-vindo, Cristiano Fetter. Só para explicar, tá? Cristiano, Vini e eu, a gente se conhece aí, deve ter quase 20 anos. Chega mais, Cris, tudo bem? E aí, gurizada, tudo bem? Para quem nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aonde, nem como você vai estar nos ouvindo, mas, por favor, dá uma moralzinha pra gente, compartilha com um amigo esse papo, porque vai ficar bom demais. Maneiro. Hoje eu recebi esse convite aí do Vini e do Diego para falar um pouco do esporte que eu vivo já há mais de 10 anos, certamente. E vai ser um papo muito legal. Vou tentar ser o mais sucinto nas respostas aqui, para que a gente tenha mais perguntas. Mais perguntas, a gente constrói mais coisas. Então, fico à disposição de vocês aí. Show. Cristiano, vamos começar pelo básico, tá? O que é trail running? Bom, assim, ó, basicamente, tá? Para não confundir a cabeça de ninguém, eu gosto de fazer uma analogia assim, Diego. O futebol, existe o futebol de campo, existe o futsal e existe o beach soccer. Todos são esportes com bola, todos fazem gol, todos são jogados, enfim, parecidos com futebol, né? Mas são esportes diferentes. O trail é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque ele ele é realizado correndo, mas ele é completamente diferente no sentido do local. Porque a corrida que eu acredito que vocês estão um pouco mais acostumados é a corrida no asfalto, normal, normal. E a modalidade trail, ela é uma modalidade outdoor, uma modalidade de trilha. Pegar a tradução do inglês aí do trail running, é correr na trilha, certo? E a definição do esporte é que qualquer prova é de trail se ela não tiver, aliás, se ela tiver menos de 20% de asfalto. Ou seja, pega uma TTT da vida, que é uma prova só na praia, ela é uma prova trail, porque ela é só em areia. Então, assim, basicamente, o trail ela é correr em qualquer lugar que não seja asfalto, tendo uma definição bem básica da coisa. Esse percentual eu não sabia, mas faz sentido. E me diz uma coisa, por que esse tipo de corrida ela é tão atrativa assim? Como é que tem pessoas que buscam cada vez mais esse tipo de corrida? Assim, ó, a minha realidade hoje, dos meus alunos, das pessoas que eu conheço desse esporte, o que acaba acontecendo? Elas não são pessoas que elas iniciam na trilha. Elas já são corredoras e elas migram para a trilha, buscando exatamente o que tu falou, de que são novos desafios. Então, basicamente assim, a pessoa vai lá, começa a correr. Aí ela faz uma prova de 3 quilômetros.
faz uma de 5, de 10, de 20, e aí ela finalmente faz a maratona. E aí, depois da maratona, chega num ponto que a pessoa assim, cara, eu queria fazer algo mais, mas é muito difícil ter algo mais depois da maratona. E aí ela encontra na trilha esses desafios diferentes, mesmo em distâncias menores. Porque tem uma analogia que a gente faz, principalmente para quem está entrando no esporte, que é o seguinte, se a pessoa corre 10 quilômetros no asfalto em 1 hora, em uma trilha de 10 quilômetros, ela demora o dobro ou mais de tempo. Ou seja, ela vai demorar 2 horas, 2 horas e meia para fazer uma trilha. Então, é uma média que a gente tem. Então, as pessoas que estão ali correndo no asfalto, elas encontram desafios infinitos. Porque a trilha, ela vai ser sempre diferente. Por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul. Se eu fizer uma maratona aqui, 42,195, ela vai ser muito parecida ou igual ao Vini, que está em Barcelona. Ao Diego, que está em... De onde tu está? Gravataí? Esteio? Cachoeirinha? Cachoeirinha. Então, assim, independente do local, as provas de asfalto, elas são iguais. E as provas de trilha, elas são todas diferentes. Por quê? Porque cada trilha é uma trilha. Então, o desafio inclusive a mesma trilha, ela pode ser diferente dependendo do dia que tu pegar, né? Tu pode fazer uma prova de uma trilha, no outro ano tu fazer a mesma prova e ela ser completamente diferente, né? Acabar pegando um clima diferente, ou daqui a pouco as condições, né? Do chove, tem erosão, enfim, tem uma série de fatores aí que assim são menores, mas a trilha é diferente. Sempre são fatores externos que não tem controle, né? Exato. Não. Esse processo, Alemão, tu entende como sendo natural e talvez o melhor mesmo do cara começar no asfalto, fazer um primeiro condicionamento a nível de corrida para depois migrar para daqui a pouco para um treino mais trail, ou é indiferente porque na verdade para treinar o trail tu provavelmente coloque, logicamente, o cara treinar também, né, no asfalto, fazer alguns treinos específicos. O cara não vai treinar na trilha todo o tempo, até porque às vezes mora na cidade, tu não tem como ficar treinando em trilha toda hora, né? Então, como é que tu vê esse processo? Bom, o cara vai iniciar, cara, faz as tuas primeiras experiências daqui a pouco no asfalto, faz as primeiras provas de 5, de 10, para depois a gente começar para trilha, ou toca a ficha e vamos começar no trail? Assim, Vini, eu acho, hoje eu já defendi que tu poderia iniciar na trilha direto. Eu já defendi isso. Hoje eu entendo que é melhor tu iniciar no asfalto e fazer uma boa base de corrida. Porque o trail ainda é running, né? Então, por mais que tu esteja na trilha, não é trekking, tu não tá indo lá para caminhar na trilha, tu tá indo para correr na trilha. E para correr na trilha, tu precisa primeiro aprender a correr, né? Do mais fácil pro mais complexo. Então, assim, acaba que as pessoas as pouquíssimas pessoas que iniciam na modalidade já na trilha, elas são bons montanheiros, que normalmente são pessoas que moram perto de montanhas, perto de trilhas, etc. E a realidade delas é aquela, né? Mas elas sabem caminhar muito forte, elas sabem correr, se defender correndo, mas não sabem correr. Não tem técnica de corrida. E aí, quando pega uma prova que acaba tendo, sei lá, mais estrada, um trecho de asfalto, etc., etc., ela não consegue desenvolver. Então, hoje eu defendo como um caminho melhor a pessoa se desenvolver no asfalto e aí partir para a trilha depois. Tá, aí eu tenho duas perguntas, tá? A primeira, as provas de trail, elas são menores, né? A distância. Exatamente porque leva mais tempo para poder fazer e é uma dificuldade maior. Sim ou não? Ou não necessariamente é uma regra? Não.
Pelo contrário, elas são muito maiores. Porque o que acontece, Dieguinho? Como o mais normal é as pessoas virem do asfalto para a trilha, tá? As pessoas, elas estão num nível de condicionamento que, por exemplo, ela já faz uma meia maratona. E aí, quando tem uma prova de treino, ela não quer fazer 5 quilômetros, porque o ego é maior do que a coisa. Ela quer fazer 20 quilômetros, porque ela já faz 20 quilômetros. Ou 10. Se for uma pessoa mais ou menos, mas 5? Não, 5 não. Eu não preciso fazer 5. Hoje, as provas de treino, elas têm, pelo menos no Campeonato Gaúcho, assim, sempre tem uma distância ali que varia de 5 a 8 quilômetros, tá? Que é a mais curta. Só que, cara, os campeões dessas distâncias fazem 50 minutos, 40 e poucos minutos, para 5 quilômetros. O campeão. Imagina uma pessoa normal. E aí as provas vão de 5, né, que eu estou falando para vocês, até o eterno, porque não existe limite no treino de distância. Então tem provas de 100, 160, 200, tem prova de 300 quilômetros no Brasil de treino. Mas a preparação para esse tipo de esporte, ela também é diferente de uma corrida tradicional, no asfalto, assim, né? Reforço muscular, trabalho enfim, de preparação mesmo, né? É assim, ó, para mim a melhor analogia continua sendo a do futebol. Tudo é futebol, é jogado com bola e tu faz gol. Tem um goleiro lá e tu tem um time contra o outro. É muito parecido. Ah, mas é beach soccer. Cara, beach soccer tu não pode usar tênis. Tu fica de pé no chão. Tu não usa caneleira. A bola é diferente. A regra é diferente. No trail é a mesma coisa. Quando tu corre no asfalto, por exemplo, tem a cada 2 quilômetros, 3 quilômetros, alguma coisa assim, tem hidratação. Tu não precisa levar nada contigo. Tu precisa do teu calção, colocar o teu número, um tênis, nem tênis tu precisa, só precisa um calção para não ser preso por atentado ao pudor. Mas não precisa, né? No treino, não. No treino, tu precisa de equipamentos. Então, tudo que envolve o esporte é diferente. Porque tem subida, tu precisa treinar subida. Tem descidas, tu precisa treinar descidas. Tem a trilha, tu precisa treinar a trilha. Cada coisinha, cada caixinha dessas que a gente vai abrindo é um tipo de treinamento diferente. E aí, com todas as caixinhas abertas que tu vai desenvolvendo, tu vai criando o teu alicerce para ir especificando. Mas a grande base desse alicerce ainda é a corrida. Então, por mais que tu corra no trail, seja o melhor corredor de trail do mundo, tu ainda assim tu corre no asfalto, normal, faz os treinos iguais a todo mundo que está nos ouvindo, está nos vendo. Vai lá fazer o tirinho de 400, vai fazer o intervalo parado, vai fazer o fartlek, vai fazer o treino de ritmo, vai fazer o longão, é tudo parecido. Só tem daí as minúcias que depende de cada prova. Vai pegar mais subida, vai pegar mais descida, mais trilha, não? Enfim. Claro, imagina se no asfalto a gente faz já toda uma questão de estudo da prova, vendo certinho onde são os pontos de hidratação, né? Se tem alguma variação altimétrica, qual que sempre é pouca, né? Quando vai pegar uma maratona, não tem assim grandes subidas, e mesmo assim a galera já acha muito difícil quando tem uma pequena variação. Tu pega aqui a Maratona de Barcelona, tem ali os falsos planos, né, que eles chamam, tu vai subindo, depois vai descendo, e aquilo ali para muita gente já é um desafio, aquelas subidas e descidas, igual o cara já tem que estudar isso, porque o cara pensa muito mais em ritmo constante, né, fica naquela coisa assim da estratégia de prova constante. E já no trail não, o estudo da prova ele precisa ser muito mais aprofundado, né? Tu precisa ter saber o que tu vai subir, quanto que tu vai subir, como é a subida, porque essa subida pode ser
em trilha, ou pode ser também em estrada de chão, que muda muito uma coisa para outra. A descida, se é uma descida muito íngreme, que vai machucar demais, se é uma descida mais suave, que pode daqui a pouco trabalhar mais forte. Então, ir para uma prova de trail daqui a pouco sem estudar é suicídio, né? E assim, né, Vini? Tu falou da variação altimétrica. Mas seja, que nem eu falei, seja em Barcelona, Dubai, Japão, maratona é maratona. Ela vai ter de 50 a 150 metros de altimetria. Num terreno plano, que a cada 3 quilômetros vai ter água. É diferente? Um é 2,8 quilômetros, no outro é 3,2. Mas não é isso aí. A cada 3 quilômetros tem 42,195. É tudo igual. Não muda. No trail, não. No trail, cada prova é uma prova diferente. Mas tem a mesma distância, a mesma altimetria. Beleza? A altimetria ela é variada. E aí, assim, a gente está falando aqui altimetria. Pô, que altimetria? O que é altimetria? Porque isso é uma coisa interessante. A pessoa sai do asfalto e vai para a trilha, né? E tem essas coisinhas de altimetria, desnível positivo, desnível negativo, acumulado, percentual de inclinação, que são coisas que tu não vê muito no asfalto, ou nem Não, nem olha, vê. nem sabe. Agora tu falou que a prova tem um falso plano e que isso se chama altimetria. O cara nem sabia, entendeu? Nem sabia. Para mim era falso plano. É isso aí. No treino, não. Daí tu entra lá, tem o gráfico da prova, porra, altimetria. E agora, o que eu faço, cara? Altimetria é justamente a diferença de altitude que tem da prova. Porque a prova começa em 100 metros, ela vai a 600, volta para 80, vai para 1000, volta para 0. E essa diferença é quando tu sobe é desnível positivo, quando tu desce é desnível negativo, e esse conjunto de coisas é o desnível acumulado, ou altimetria, como a gente está colocando aqui. Então, assim, cada prova tem a sua altimetria, e a forma que ela é distribuída ao longo da prova é muito diferente. É quase o que vocês chamam do triatlon, né? Do trail, que seria o subir, o descer e o plano. O cara ter que trabalhar bem as três formas, né? Subir bem, descer bem e correr no plano bem. O que tu prefere para ti é o mais difícil? A gente tem uma certa. A gente gosta dessa analogia porque fica mais fácil de visualizar. Mas o que acontece? Como o trail ele tem diversas coisas complexas, assim, de tipo, cada coisinha influencia no resultado, né? Então é melhor tu dividir em pequenas caixinhas e cada uma tu ir ajustando. Então a gente faz a analogia com o triatlo. O triatlo é nadar, pedalar e correr. No trail é correr no plano, correr na subida, correr na descida. Que são, ainda que corrida, mas são completamente diferentes. O fator que influencia a subida não é o mesmo da descida, que não é o mesmo do plano. Então, tu precisa treinar 3 coisas diferentes correndo. E aí, depois, juntar tudo isso numa prova. Porque do plano para a descida é uma coisa, da descida para a subida é outra, da subida para o plano. Então, assim, eu só não quero deixar muito complexo aí para a galera, mas é cada coisinha uma coisinha. E me diz uma coisa, quem faz esse tipo de atividade física ou deseja começar a fazer, cara, quando mora numa cidade que não tem muito tipo de coisa, como é que faz? Como é que se prepara? Aí, assim, Dieguinho, tá, sei lá, uma cidade litorânea, né, que realmente não tem o que fazer. O cara não tem, ou, tipo, pro cara ir para uma... Eu treino alguns alunos do Nordeste que, cara, pro cara conseguir uma subida, o cara tem que andar 300 quilômetros. É inviável. Inviável. Então,
vamos lá, quais são as estratégias que a gente faz? O cara pode, por exemplo, se mora numa cidade litorânea, duna. Duna é uma estratégia interessante. Que delícia, Outra né? Ficar coisa, subindo duna e descendo duna. é um puta exercício. Tá, mas não, o cara mora numa cidade plana de asfalto, normal. Bom, aí tem outras coisas. Vai fazer agachamento para simular pelo menos a parte muscular da coisa. Aí tu vai fazer agachamento e vai correr. Vai fazer sequências de agachamento enquanto tu corre, faz agachamento, corre, faz agachamento, corre, faz agachamento. Tu vai gostar disso, Diego? Tu gosta de crossfit? Deixar as pernas bem pesadinhas, o cara vai fazer o tiro, parece que tá carregando 2 sacos de cimento. Isso, é uma beleza. Nossa, sensacional. E esteira, né? Cara, é o ideal? Não é o ideal, mas é menos pior, né? Porque daí tu vai lá na esteira, coloca o grau de inclinação que tu quer e vai embora. Então, assim, quando a pessoa não tem a possibilidade, cara, a gente inventa. Tudo tem como. Tudo tem como. Cara, já treinei gente, tudo quanto é bimboca aí, com realidade diferente. Tudo tem como treinar. É só querer. E o que precisa de equipamento? Comentou ali para correr. Aí, assim, ó, por exemplo, um tênis de asfalto é um tênis de asfalto, né? Um tênis é um tênis, né? Para tu fazer qualquer coisa no asfalto. Tu vai querer um mais leve, um pouquinho mais assim, mas basicamente o tênis é o tênis. Pro trail isso complica um pouquinho, porque a gente tem como se fosse travas de chuteira embaixo do tênis, né? Que são o grip do tênis, que ele pode ser baixo, para provas não tão técnicas, que não tenham trilhas tão difíceis, o médio, que vai alternar, tipo estradão e trilha, e os grips maiores, que daí são bem maiores, assim, as travas, vamos chamar assim, para trilhas bem técnicas, ou pedregosas, ou coisa assim. Então, assim, cada tênis tem é para um tipo de trilha. Então, para normalmente quem está iniciando, a gente orienta, pega um grip médio que vai te resolver para a grande maioria das provas aqui do Brasil, e aí depois que tu já tiver nesse caminho, tu vai especificando tênis ou não. E aí tá, o tênis é um pouquinho diferente, e o que eu acho interessante a pessoa ter uma mochila, como primeiro equipamento, vamos chamar assim. Por que a mochila? Cara, tu vai carregar uma garrafinha correndo o tempo todo? Não. Não tem como fazer isso. Porque os treinos de asfalto, tu tá na cidade, né? Então, assim, sei lá, tu foi até o mercado e comprou uma água para fazer o teu longão, tu foi até o tio da barraquinha da água de coco, tu tem meios. Ou tu cansou, tu pega o Uber e vai embora para casa. Né? Na trilha, não. A trilha é tu e Deus, e as pessoas que estiverem contigo. Então, assim, é legal que tu tenha teu telefone celular, porque se der algum BO, tu pode ligar para alguém. O Uber não chega em vários lugares. Não chega, não tem o que fazer, então depende de tu e tuas pernas. É interessante. Por isso que a mochila. E aí na mochila tu vai colocar comida, porque, que nem eu te falei, uma pessoa que faz 10 km em 1 hora, cara, o cara vai ficar 2 horas e meia, 3 horas em movimento, cara, é bem diferente. Tu precisa de muito mais pode ser até que seja gel, mas tu vai precisar de mais do que um gel de carboidrato, sei lá o que tu vai comer. Tu vai precisar de mais do que um copinho d'água. Então, tu precisa levar água e comida para o lugar que tu estiver indo. E aí, o telefone celular por segurança, né? Então, a mochila, ela comporta tudo isso. Que hoje as mochilas, já tem na Decathlon, mochilas bem acessíveis de preço. Cara, tu bota ali, parece um coletezinho, não incomoda nada, não fica balançando nada. E tu corre tranquilo.
Eu acho que como primeiro equipamento, mochila e o tênis, um tênisinho um pouquinho, com uma travinha um pouquinho maior. Bacana. Ô, Cristiano, quais provas que tu fez, assim, que tu pode destacar que foram, sei lá, ou mais difíceis, ou mais importantes, ou desafios, assim, meio surreais do que veio, assim, da prova como parte? Cara, assim, eu, eu acho que sempre que eu penso, a mais difícil não foi a mais longa. Por exemplo, a que eu acho mais difícil, que é uma das provas mais difíceis do Brasil, é uma prova chamada La Mission Brasil, que sobe a Serra Fina, que é o quarto lugar mais alto do Brasil. Então, cara, é coisa de ficar 5 horas só subindo. É sinistro demais, né? É o terror e pânico. Então, assim, essa para mim é a mais difícil com certeza. A mais longa, ela tem um Ah, mas valor tu já fez ela. especial. Hã? Mas tu já fez ela. Já fiz. Assim, eu fiz todas, aqui no Brasil, eu fiz todas as provas que até agora eu acho importantes. Assim, todas que eu considero importantes, eu fiz, não faltou nenhum. E a mais longa, ela tem um valor especial porque eu, sinceramente, cara, eu não tenho habilidade nenhuma para corrida. Zero. Não tenho habilidade nenhuma para correr. E na minha cabeça, conseguir fazer um cara extremamente normal completar 100 quilômetros para mim é surreal. Então, a mais longa para mim que eu fiz 2 vezes mais de 100 quilômetros, que para mim é surreal. E foi a experiência mais legal, porque eu entrei no... Sabe quando a galera fala de flow e não sei o quê? Ah, porque eu entrei no flow e eu não sentia dor, eu não sentia nada, não sei o quê. Eu só entrei numa prova, nessa prova. E, cara, é animal. Porque tu tá ali, tu tá consciente de que tá correndo, mas tu não tem dor, tu não tem fome, tu não tem frio, tu não tem nada. Tu tá, sei lá, em outro lugar. Parece que o teu corpo tá indo e tua cabeça tá, sei lá, tá em casa, deitado, só esperando voltar assim pro corpo. É uma sensação diferente. Então é a mais longa, a mais difícil e a mais bonita, que é Indômita Pedra do Baú. Para mim, um lugar ímpar para conhecer. E por sinal, cara, assim, a grande beleza do trail, ela é justamente a beleza de paisagens. Porque tu vai para lugares que o carro não chega. Tu não vai lá de turismo. Tu não vai conseguir chegar lá. Então, só tuas pernas vão te levar. E os lugares mais bonitos que eu conheço, certamente todos eu conheci correndo. Então, eu valorizo muito isso. Valorizo muito o esporte por isso. Por me dar condição de conhecer lugares inacessíveis. Muito bom. Vini, quer fazer uma pergunta? Não, A eu gente já até está encerrando aqui. sabendo bem aí que o Cristiano é um cara que fomenta muito o trail no Brasil, um cara que viaja, faz palestras e trabalha muito nessa parte da divulgação também do trail. Tem no Instagram dele, depois podem olhar lá, tem muito material super aprofundado e muito interessante para quem quer conhecer mais sobre esse mundo também do trail. Eu queria entender um pouquinho, Cris, como é que tu vê assim o cenário do trail no Brasil hoje, a nível também de provas, porque logicamente a gente vê que cresceu muito desde o do tempo que a gente, enfim, desde o tempo que tu começou a correr mais especificamente o trail. Eu corri algumas, mas não assim meu foco total, mas eu acho maravilhoso, acho que essa experiência a pessoa tem que fazer, assim, de novas provas, novos lugares, conhecer um pouco mais o corpo, que faz com que tu
exija esse autoconhecimento. E eu queria que tu falasse desse cenário de provas que vem crescendo, que vem subindo, até que ponto isso é bom, até que ponto daqui a pouco pode ser no sentido também um pouco bagunçado, daqui a pouco, no sentido de ter provas que não tenham tanta estrutura, e o cara vai lá e faz de qualquer jeito. Como é que tá como é que tu vê esse cenário? Cara, assim, ó, tem um dado que a gente fez um levantamento que, para vocês terem ideia, no Rio Grande do Sul, tá? Não tô pegando no Brasil, só Rio Grande do Sul, que, cara, não é o maior cenário trail do Brasil, não é. No Rio Grande do Sul, em 2019, tá? Tinham, se eu não me engano agora, mas era próximo de 20 provas oficiais, vamos dizer assim, de trail. Porque o trail ele tem uma certificação internacional, tá? Para ser uma prova de trail. E tinha 20 provas no Brasil, no Rio Grande do Sul, tá? Hoje, 2022, a gente tem o primeiro campeonato regional. Aliás, em 2019 a gente teve o primeiro campeonato regional. Então a gente está indo para o terceiro ano, porque teve ainda a pandemia, né? Que daí não rolou. Mas a gente está indo para o terceiro ano que é um campeonato pioneiro, né? E hoje, só no Rio Grande do Sul, tirando o campeonato, não tem nada a ver com o campeonato, mas assim, são 59 provas de trail registradas. Isso num levantamento que a gente fez em fevereiro, agora deve ter mais. Então, pensem comigo, um ano, ele tem 55 finais de semana e tem 59 provas. Ou seja, a gente tem, por média, mais de uma prova por final de semana no Rio Grande do Sul. Ou seja, se tem gente fazendo isso, é porque tem público que tá consumindo esse produto, né? Então, assim, é óbvio que eu não posso ser mentiroso, aqui não é a palavra, não é mentiroso, mas assim, eu não posso ser mal vendedor de dizer que o público aumenta na mesma proporção de prova. Não. Mas a gente já tem hoje muito mais gente do que quando eu comecei. Cara, quando eu comecei não tinha loja para comprar pernito em Porto Alegre. Pernitinho, não tinha. Para comprar uma bermuda de compressão era quase impossível. Hoje tu acha em qualquer lugar. Um tênis de trilha só vindo de fora. Às vezes de São Paulo, talvez o mais próximo. Então, assim, o cenário mudou muito. Tem muito mais acesso, muito mais informação, muito mais tudo. Então, assim, é um cenário que está evoluindo bem. E hoje a pessoa tem total informação, Vini, de, por exemplo, a pessoa vai começar, né? Cara, tem vídeo no YouTube das provas, ela tem a quem perguntar, pode perguntar para mim, para outras pessoas que correm trail, essa prova é boa? Tu tem informação dessa prova? Para a pessoa não se colocar em roubada. Porque tem provas no Brasil que já deram problema sério. De não ter marcação e o cara ficar perdido no meio do sei lá da onde. Já teve cara que ser resgatado no meio de montanha, com helicóptero. Então, assim, é um esporte que exige um pouquinho mais de nível de segurança, de informação, de perguntar um pouquinho mais. Mas é um cenário que vem crescendo e a informação vem crescendo junto com esse público. E o público está muito mais informado. É um público que hoje ele já chega... cara, o cara faz uma, duas provas, na terceira ele está falando de altimetria, de desnível. Já está com o tênis top da Salomon, mochilinha, bastão. É outro nível, cara. Outro nível. Já quer fazer 100K. Só que aí tem esse problema. Tipo o Diego da vida que me ouviu aqui,
Aí fez a meia maratona dele lá. Aí ele fez a meia maratona. Vou meter. Como no treino pode caminhar, como se no asfalto não pudesse. Mas como no treino pode caminhar, vou fazer uns 40. Cara, caminhando eu consigo fazer. Aí o cara vai lá, passa 10 horas na montanha, 11 horas. Tem vários. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Não é raro, isso não é raro, acontece muito só. Só acontece muito. Só acontece muito. Ô, Cristiano, para a gente fechar aqui, deixa um convite aí para quem quiser conhecer Trail. E por quê? Um convite. Convite é encostar no meu Instagram ali, fazer a pergunta que quiser, tá na telinha aí, mas que para quem tá ouvindo é @CristianoFetter, é muito fácil de me encontrar. Cara, e sério, sem não ter problema nenhum perguntar, tirar dúvidas, coisas assim, porque, cara, a minha intenção, que nem o Vini falou, é que quanto mais as pessoas conhecerem, melhor é pro esporte, para todo mundo. Quanto mais assessoria tiver, quanto mais treinador tiver, quanto mais tudo tiver, cara, não tem problema nenhum com concorrência. Ensino meus amigos a abrir assessoria de treino, não tem problema nenhum, cara. Porque esses caras vão trazer outras pessoas, e quando todo mundo cresce, o esporte todo cresce para todo mundo. Então vamos supor que eu tenha 1% de alunos do treino, e aumentar esse público, eu vou continuar com 1%, só que 1% de mais gente. Então, assim, para mim não tem problema, cara. Eu ajudo a divulgar, se quiser perguntar, tirar dúvida e tal, e quiser fazer a primeira experiência no treino, só encostar ali no Instagram que a gente conversa e não tem problema nenhum. E é algo que necessariamente precisa muita informação. Não dá para ir de qualquer jeito, não dá para ir com qualquer material, não dá para ir para qualquer prova. Tem que ter uma referência diferente. Até por isso eu brinquei no início ali, né? Que eu sempre pedia a benção do pai, mas é isso, de certa forma, vai encarar uma prova com ganho altimétrico alto, vai encarar uma prova que é técnica, que exige força, que exige resistência, então não dá para ir de qualquer jeito, né? Então, não deixe de se informar bem quando for escolher a primeira prova, porque tem provas que são mais indicadas para fazer talvez as primeiras, né? Fazer a porta de entrada, fazer aquelas provas de repente mais simples, mas que são exigentes, e a pessoa não vai passar perrengue para depois ir evoluindo aos poucos. Então, pergunte, porque é muito importante. É isso. A gente vai deixar o @ do Cristiano aqui na descrição no Spotify, no YouTube, e também vamos marcar ele lá no nosso Instagram. Acho que é isso. Fechou, né, Vini? Isso aí, valeu, Diegão. Cris, valeu mais uma vez, sabe que a casa é tua já, então para quem nos acompanha também, estamos nas redes sociais, estaremos marcando e mostrando o material todo lá no @ActionRunByVini. O Cristiano também está por lá, já participou de vários encontros aqui, podcast, lives, já participou já tem um monte de material do Cristiano aqui pelo YouTube da Action, então o cara já é da casa também. Maravilha. Toda terça-feira tem episódio novo aqui no Spotify, e na quinta-feira liberamos em vídeo essa conversa. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.